que é a prolactina? A prolactina é um hormônio produzido na nossa glândula mestra, a hipófise, que fica aqui bem no centro da cabeça. Este hormônio é responsável, um dos responsáveis pelo estímulo na produção de leite, que é importante então na época da lactação, que a mulher está amamentando. Ele vai estimular o nosso tecido mamário a produzir o leite. O que acontece quando a gente tem um aumento de prolactina sem ter necessidade? Porque naturalmente ela vai aumentar na gestação e no pós-parto para que a mãe consiga amamentar. Mas ela pode aumentar sem ser por isso, por uma situação anormal. A principal causa do aumento da prolactina confirmado é a produção por meio de um tumorzinho que é benigno geralmente na hipófise, nossa glândula mestra, que começa a estimular a produção de prolactina em excesso. Mas existem outras causas que podem ocasionar isso, como alguns medicamentos, porque a prolactina ela é regulada também pela dopamina, que é bem conhecida. É uma substância que tem no nosso cérebro que vai mexer com a nossa parte límbica, a nossa parte de prazer, emoções. E a dopamina, ela tem uma ação de inibir a produção de prolactina. Por isso que quando a gente tem um excesso de prolactina, a gente vai usar uma medicação, muitas vezes, que faz o quê? Ela vai fazer uma ação semelhante à dopamina, justamente lá onde recebe, no receptor da hipófise, do local que produz a prolactina, para que pare de produzir essa prolactina. Existem alguns medicamentos usados na psiquiatria que vão agir na dopamina e podem interferir, também aumentando a produção de prolactina. Mas não só medicamentos psíquicos, existem outros medicamentos também usados na neurologia que também vão agir assim e vão acabar influenciando, assim como algumas medicações usadas para outros tipos de doenças, como refluxo, como a domperidona e até para o estômago, como a ranitidina. Assim, quando a gente tem um aumento de prolactina, a gente pode suspeitar também se está utilizando alguma medicação que possa interferir nessa prolactina. E existem outras situações que fazem aumentar a prolactina também. Uma delas é o próprio hipotireoidismo, a falta do hormônio da tireoide quando não está compensado. Porque quando nós temos uma redução da produção do hormônio da tireoide, a nossa hipófise começa a estimular a nossa tireoide para aumentar a produção do hormônio. E nesse processo também ocorre um estímulo na produção de prolactina, que é corrigido quando a gente regula a nossa tireoide, repondo o hormônio corretamente. Assim como uma outra situação, que é a insuficiência da suprarrenal, quando a gente para de produzir cortisol, que é bem raro, mas também vai acontecer a mesma coisa. A hipófise vai tentar estimular a produção pelo hormônio da suprarrenal, o cortisol, e também com o aumento da produção do ACTH, que é o hormônio que estimula a produção de cortisol, pode ocorrer também um aumento da prolactina. Então, quando a gente pega um paciente que tem um aumento de prolactina, a gente vai tentar pensar em todas as causas que possam estar fazendo com que ocorra isso. Uma coisa que interfere na prolactina também é o próprio estresse. Então, a gente tem que considerar no paciente se foi feito o exame corretamente. A gente pede para ficar de repouso, ficar quietinho por uns 20 a 30 minutos para coletar, porque às vezes, se você não faz com esse repouso, se a pessoa não dormiu bem à noite também, pode também ocorrer um aumento transitório, discreto, geralmente, da prolactina, que não representa nenhuma doença específica. O pico da prolactina geralmente é entre as 4 e 7 horas da manhã. E quais são os sintomas de excesso da prolactina? E pode ocorrer justamente um aumento da galactorreia, que é a produção de leite pela mama. E pode ocorrer, infelizmente, também alterações na fertilidade, porque quando aumenta a prolactina também há uma inibição da produção dos hormônios sexuais, tanto nos homens quanto nas mulheres. Os homens, sim, os homens também produzem prolactina, apesar de não ser tão útil assim para eles. E quando há um aumento de prolactina neles e nas mulheres, pode ocorrer perda de libido, dificuldade para engravidar,
pode alterar os ciclos menstruais femininos, inclusive podendo ter amenorreia, que é parar de menstruar. Isso é uma das causas que a gente investiga quando há irregularidade menstrual. E aliás, na síndrome do ovário policísticos também pode ocorrer também um aumento da prolactina, também quando não está bem compensado, também por excesso de estímulo também na nossa glândula hipófise, porque o corpo não está em equilíbrio. Então, nesses casos, a gente vai investigar, mas também quando há alguns sintomas, também alterações visuais, porque pode esse tumorzinho crescer e aí começa a afetar os nervos da visão. A principal queixa dos pacientes quando tem um tumorzinho grande de produtor de prolactina, que é muito raro, porque geralmente isso vai aos poucos ocorrendo, é uma perda visual lateral, por causa do tipo de fibras de ópticas, né, da parte dos os nervos da visão, que passam ali naquela região da hipófise, né, que fica bem no centro da cabeça, né, que elas cruzam por ali. E há uma perda, às vezes, de visão lateral, mas pode ocorrer também dor de cabeça. E a gente vai sempre descartar se há, nesse caso, um aumento da prolactina por conta de um tumor maior. E como a gente faz o tratamento, né, quando tem excesso de prolactina? A gente vai fazer geralmente usando, né, uma medicação quando confirmado que é por causa de tumorzinho. A gente vai usar essa medicação que eu cheguei a citar, que vai ser um agonista dopaminérgico, né? Ele vai agir parecido com a dopamina, que é o principal utilizado hoje em dia é a cabergolina. Existe a bromocriptina também, mas ele é um pouco mais difícil de utilizar. E ela vai agir, então, inibindo a produção de prolactina, e percebeu-se que também reduzia o tumorzinho. E assim, na maioria das vezes, a gente não precisa fazer cirurgia. As cirurgias são reservadas para casos que não respondem ao tratamento e para casos que está muito grande em uma situação mais emergencial, quando já está comprimindo as outras estruturas e a gente precisa reduzir o tamanho para que não haja um prejuízo na visão, por exemplo, do paciente. Outros tipos de alternativas existem, mas são menos utilizados. Em mulheres que querem engravidar, né, a gente pode utilizar sim, elas são seguras na gestação, mas não se recomenda utilizar na gestação, salvo em casos mais graves que a gente acaba mantendo na gestação, mas geralmente a orientação é suspender ao engravidar. Inclusive, acaba ajudando as mulheres a engravidarem quando elas estão fazendo o tratamento correto, porque justamente quando a gente diminui o excesso de prolactina, há uma melhora na produção dos hormônios sexuais e as mulheres voltam a ovular e os homens voltam a conseguir também produzir os espermatozoides corretamente. E assim, eles vão se sentir bem e vão conseguir ter mais chances de engravidar. Nos homens, também, uma das queixas é a ginecomastia, que é o aumento das mamas. Justamente, nas mulheres a gente não vai perceber isso, porque as mulheres já têm as mamas, né? Mas maiores, né? E os homens, como eles geralmente não têm essas mamas desenvolvidas, se começa a crescer. Uma das causas pode ser, sim, o aumento da prolactina, inclusive com galactorreia nos homens também, né? Que sai o leitinho, né, entre aspas, da mama, e essa é uma das coisas que a gente vai investigar e tratar. Caso seja isso, a gente consegue resolver fazendo o tratamento correto. Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Isso, quem trata esse tipo de patologia geralmente é o endocrinologista, né? Que a gente vai fazer o diagnóstico, o acompanhamento, e se necessário a gente encaminha, por exemplo, para o neurocirurgião nos casos que precisa fazer cirurgia. E também podemos pedir uma avaliação do oftalmologista quando a gente também suspeita que haja um comprometimento visual. E apesar de não ser tão comum quanto outras patologias da endocrinologia, é bem frequente aparecer alterações na prolactina, justamente pelo que eu expliquei, que ela é bem sensível, né, ao estresse. E então, só para vocês entenderem que isso pode ocorrer e nem sempre representa uma doença, mas quando tem uma doença realmente, a gente vai tratar. Até o próximo vídeo.